Esta é a Holanda. Este é o Cabo da Boa Esperança. Estes são os holandeses indo pro Cabo da Boa Esperança. Enfim, o que tinha lá é estes holandeses. Eles foram trazendo alguns escravos da Malásia e foram montando uma nação, umas colônias ali. Foram também calvinistas franceses. E tipo assim, eles tinham uma cultura meio escravista e eles foram evoluindo, expandindo um pouco a colônia. Só que o que importa é quando chega no período do Napoleão. Por quê? Basicamente ocorre a Revolução Batava na Holanda e a Holanda se alia ao Napoleão. E tipo, a Inglaterra não gosta nada disso e decide invadir aquela colônia que na verdade ela já estava de olho há muito tempo. Quando ela invade a colônia do Cabo, são duas coisas que começam a acontecer. Primeiro, a língua inglesa vai se fundir com o holandês e o malaui, que é como se fosse o tupi da colônia do Cabo. E outra, os ingleses vão tentar impor suas leis. E a gota d'água é quando eles abolem a escravidão. Aí, tipo, todo mundo fica bravérrimo. E os colonos holandeses, que agora são chamados de Boeres, vão ir para o interior da África e montar lá seus países, como a República do Transvaal e o Estado Livre de Orange. Enfim, eles vão montar países de cultura escravista também. E lá era africano falo o que viria a ser o Afrikaner. Enfim, eles encontram muitos minérios e riquezas naquela região. E a Inglaterra fica de olho naquilo e decide tentar invadir aqueles territórios na Primeira Guerra dos Boeres. Só que ela falha miseravelmente. Ocorre uma Segunda Guerra dos Boeres e acaba que eles ganham essa guerra. E aí ocorre o seguinte: a Inglaterra ficaria com a dívida da guerra, só que aquelas repúblicas boas seriam anexadas à Inglaterra e elas formariam uma grande colônia que é a África do Sul britânica, que em 1910 declarou independência, mas isso já é história para outro vídeo. Enfim, o tempo passa e na Primeira Guerra Mundial a África do Sul entrou do lado da Inglaterra como um domínio britânico. O exército deles conquistou a Namíbia, que na época era parte da Alemanha, do Império Alemão. E por garantia da Liga das Nações, a Namíbia agora é uma espécie de protetorado sul-africano. Depois de um período de estabilidade, se chega à Segunda Guerra Mundial. Nessa guerra, os Boers, que eram chamados de Afrikaners, se identificaram mais com o eixo, com o lado da Alemanha, tanto que houve até uma resistência para a África do Sul não entrar na guerra. Mas eles entraram e depois da Segunda Guerra Mundial, os movimentos Boers, Afrikaners, viraram partidos políticos e eles decidiram se juntar para criar um partido com mais voz. Esse partido é o Partido Nacional. Eles queriam preservar a identidade nacional africana, se afastar um pouco da identidade inglesa. Eles queriam, preservar O Partido Nacional foi eleito em 1948 e iniciaram uma série de políticas que a gente chama de apartheid, que defendia a separação das raças e não o extermínio da raça, de uma raça específica, como aconteceu na Alemanha. Essa era a famosa política do desenvolvimento separado, que era defendido por ambos os lados, esquerda e direita. E em certos casos, claro. Enfim, foram criados os Bantustões, que eram áreas onde deveriam viver só uma etnia específica. Mas a primeira grande legislação do Apartheid foi a Lei do Registro Populacional, que foi baixada em 1950, e ela formalizou a divisão racial com a introdução de um cartão de identidade para todas as pessoas que tivessem mais de 18 anos e deviam especificar qual era o grupo racial delas, se elas eram negras, brancas ou mulatas, enfim. Em 1949, houve a lei da proibição dos casamentos mistos, que tornou ilegal o casamento de pessoas de raças diferentes. Ou seja, um negro não podia casar com a branca e vice-versa. No ano seguinte, também teve a lei da imoralidade, que tornou crime as pessoas manterem relações sexuais sendo de raças diferentes. Em 1953, houve a lei da reserva dos benefícios sociais, que determinou que os locais públicos podiam ser reservados para uma raça específica. Existiam praias, ônibus, hospitais, escolas e universidades para brancos e negros de uma forma separada. E eles também baniram o comunismo, com a lei da supressão ao comunismo. Enfim, depois de um tempo, a ONU começou a pegar no pé da África do Sul e encheu o rabo de sanções por conta do Apartheid.
E em 1961, como essa pressão também vinha da Inglaterra, a África do Sul se desligou da Commonwealth e virou uma república. Enfim, aí aconteceu. Como o mundo todo botava pressão para eles acabarem com o apartheid, eles começaram a se desenvolver sozinhos por conta própria. Eles também, economicamente, eles se estabilizaram com o liberalismo econômico e indústria. E eles também desenvolveram armas nucleares, porque tinham as tropas cubanas atuando em Angola e eles não queriam que chegassem lá. Só que é o seguinte, com o tempo, a ala mais liberal do Partido Nacional decidiu que os brancos mesmo decidiram que deveriam acabar com a apartheid para parar com essas sanções, porque isso poderia a África do Sul economicamente. O resultado foi a eleição de Nelson Mandela e o fim da União Sul-Africana e a criação da África do Sul que a gente conhece hoje em dia.